Você costuma acordar com dor de cabeça? Ou você sente muitas dores na região da face, um cansaço muscular quando você acorda? Então esse vídeo é para você. Eu estou aqui com a doutora Ana, especialista em disfunção temporomandibular aqui na clínica, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Então aproveita, já se inscreve no canal, deixe seu like e veja o vídeo até o fim, que nós temos informações muito importantes para você. Bom, Ana, primeiro eu queria que você ajudasse as pessoas a entenderem, né, o que é o bruxismo e como que elas sozinhas podem identificar que talvez elas estejam com bruxismo e é o momento de procurar um especialista. Olá, tudo bom? Então, o bruxismo, ele é uma contração involuntária dos músculos da mastigação, né? Ele é ativado pelo sistema nervoso central, então nós não temos um controle, né, de fazer ou não isso durante a noite, né? Então, de forma involuntária, nós acabamos fazendo um bruxismo, que é o quê? Ranger os dentes durante a noite, né? Então, o sistema nervoso central, ele ativa, ele manda essa musculatura se contrair, e a consequência é um rangimento dos dentes durante o sono ou um apertamento. O bruxismo, seja tanto o rangimento dos dentes quanto o apertamento, ele vai causar transtornos tanto para os dentes quanto para os músculos da mastigação, né? E como que você, paciente, vai identificar que você está fazendo bruxismo? Tá? O que a gente observa como dentista e que você, de repente, vai conseguir identificar na sua casa? Então, o paciente que faz o bruxismo noturno, durante a noite ele range os dentes, ele pode acordar de uma forma muito frequente sentindo dor de cabeça ou cansaço muscular. Então, é muito comum o paciente acordar e sentir essa região aqui temporal dolorida, né? Sentir uma dor de cabeça, sentir isso aqui, uma fadiga, um cansaço, né? Então, e às vezes vai melhorando ao longo do dia, né? Esse tipo de queixa. Outra coisa que está muito associada com o bruxismo são os problemas nos dentes. Então a gente vê uma alteração de forma do dente. O dente começa a ficar mais reto, porque de ranger ele desgasta o dente. Então a gente tem um dano para a estrutura dentária, né? E às vezes esse dano é estético, se ele atingir os dentes da frente, se o paciente jogar o queixinho para frente e ranger os incisivos, então começa a ter um dano estético. Quanto ele pode dar outros danos aqui atrás, de perda de estrutura, que o paciente acaba sentindo como sensibilidade dentária. Então, às vezes você tem dor quando você come alimentos gelados, toma um chopp gelado, um sorvete, alguma coisa assim, e sente os dentes doloridos, né, aquela sensibilidade com gelado, e às vezes o que iniciou aquilo foi exatamente uma exposição da dentina por conta da carga que esses dentes estão sofrendo ao longo da noite de força de um dente contra o outro. Para você ter uma ideia, tem paciente que coloca mais de 100 quilos de força nos dentes. A gente olha assim, às vezes faz um exercício de musculação com 100 quilos e acha muita coisa, e tem gente que tem 100 quilos de força aqui, no masseter. Então é muita carga que os dentes sofrem com o bruxismo. E acaba que isso realmente destrói os dentes, né? Então tem os danos dentários, os danos musculares, e o paciente também pode sentir dor aqui na articulação. E é muito comum, assim, eu receber paciente falando até que estava sentindo zumbido ou dor de ouvido. Foi primeiro no otorrino, né, para verificar se não estava com alguma questão, e aí depois do exame no otorrino, aí sim vê que não tem nenhuma alteração e fala, bom, é hora de você procurar o dentista, porque isso pode estar associado aos dentes, né, pode estar associado a um bruxismo. E aí, assim, acaba que o paciente, né, ele vem buscar a gente como uma última solução, né? E isso eu tenho visto muito comumente no consultório, né? E outra coisa que eu tenho observado são fraturas dentárias. Isso foi muito claro, assim, no período mais intenso, assim, da pandemia, onde as pessoas ficaram muito trancadas, estressadas, né, com medo. E aí esse bruxismo a gente, né, viveu a pandemia, e aí os dentistas até, né, falavam que viviam a pandemia das fraturas dentárias por conta disso. Então, na verdade, a causa principal do bruxismo é o estresse. É isso mesmo? Assim, é uma pessoa que, de certa forma, faz o bruxismo por conta de um período de estresse. É isso? Sim, sim.
Então, assim, primeiro falando das dores, né, aqui no ouvido, né, então é muito frequente o paciente ele buscar realmente o otorrino, porque a dor na articulação temporomandibular, que é a ATM, né, essa articulação está localizada bem aqui na frente do ouvido, né, e os nervos que nervam ambas as coisas são os mesmos, então o paciente ele sente uma dor o quê? De ouvido. Então ele chega no otorrino se queixando de uma dor de ouvido. Né? E às vezes pode ter esses outros sintomas, né? Como tontura, zumbido, que podem estar associados. É lógico, se você tem uma dor de ouvido e de repente ela está associada com outras causas que podem ter a ver com o otorrino, busque o otorrino. Mas se você começar a observar que tem uma dor de ouvido que vai piorar quando você abre a boca, essa dor de ouvido ela piora quando você mastiga alimentos duros, crocantes, pipoca, fica no churrasco muito tempo mastigando, aí piora essa dor de ouvido. Quando você abre e fecha a boca, essa dor de ouvido piora. Isso já está mostrando que essa dor de ouvido não é exatamente no ouvido. Isso sugere que a dor é de origem na articulação. Só que confunde, é muito próximo uma região da outra. Então o paciente ele sente realmente como se fosse uma dor de ouvido, né? Esses outros sintomas, o zumbido, por exemplo, nós temos muitas causas diferentes de zumbido. Então o zumbido, ele pode estar associado realmente, mas é sempre um sintoma que a gente nunca tem a certeza absoluta de que isso aqui foi da disfunção, a gente vai conseguir resolver. A gente nunca garante um resultado. A gente tem que ver num todo se ele tem outras indicações para tratamento e pode ser que o zumbido seja dessa origem. Mas como existem muitas causas de zumbido, é sempre bom também ter um otorrino para acompanhar para ver se não tem uma causa otológica ali do zumbido. É um tratamento multidisciplinar, né? Muitas vezes encaminha até mesmo para o fisioterapeuta. Sim, né? sim. Então, a gente tem a disfunção temporomandibular, ela tem uma complexidade que exige, às vezes, diversas especialidades ali atuando, né? Sim, isso é bem importante o paciente entender, porque às vezes o dentista sozinho também não resolve, né? Então a gente é a porta de entrada para poder orientar o paciente a buscar outras especialidades médicas, a buscar um fisioterapeuta que é especialista também nessa região para poder trabalhar aquele problema específico do paciente. Então, o tratamento da disfunção temporomandibular, com certeza, ele não é um caminho assim de, tipo, é uma medicação que vai resolver ou uso de uma placa sozinho que vai resolver. Nós temos que entender aquele paciente de forma bem individualizada, de forma bem personalizada, para que a gente faça o tratamento focado no problema dele, o que está gerando a dor dele, o que vai resolver o problema dele. Então, tem que ser uma coisa bem personalizada. E sobre o estresse, que eu te perguntei. Então... O estresse, a gente realmente, ele está muito associado com toda essa parte de disfunção temporomandibular, tá? Da mesma forma que o tratamento é multidisciplinar, a origem da disfunção, ela também é multifatorial. Então, não é apenas um fator que vai gerar toda a queixa do paciente, né? Toda a dor que ele sente. Geralmente, são vários fatores juntos. E aí chega naquele momento que o paciente ele está mais estressado, né? Quando a gente está mais estressado, a gente tem algumas alterações que a gente faz no nosso corpo, que é o quê? Quando a gente está estressado, se você rói unha, você rói mais unha. Se você faz bruxismo, você faz mais bruxismo. Se você aperta os dentes, você piora o seu apertamento dentário. A gente piora todos os hábitos parafuncionais, que a gente chama, que são esses hábitos que não vão trazer um objetivo, né, específico da mastigação, né, não é alimentação, não é fala, são hábitos que estão fora da função normal dos músculos da mastigação. Então a gente sobrecarrega essa musculatura e articulação e acaba que com isso chega num ponto, quando a gente está estressado, a nossa resistência individual ela reduz. Então a gente piora a nossa carga, né, a gente piora a agressão ao sistema, e a gente reduz a nossa resistência. Então eu gosto muito de explicar para o paciente que o nosso corpo é como se fosse uma balança. Se a gente piora a agressão e reduz a nossa resistência, é o momento que a dor ela vai surgir, que ela vai agudizar. E aí quando essa balança vai para o outro lado e você está bem de saúde, você está de lua de mel no Caribe, viajando, de férias, então numa situação totalmente diferente, geralmente melhora, né? Então não tem como você tratar disfunção sem abordar isso tudo. Todas as causas, toda a parte, né? Com certeza. Tudo que pode estar gerando aquilo. E é muito comum a gente observar, né, que o paciente, ele tem, às vezes, episódios, né? Claro, tem pacientes que eles já são crônicos, eles já sabem que eles têm um problema e eles usam a placa, né? Mas o que eu mais observo aqui no consultório é que
são episódios. E aí, durante a conversa, a anamnese ali com o paciente, ele mesmo percebe que aquilo aconteceu num momento que ele estava mais estressado, né? E aí, às vezes, ele melhora, daqui a pouco ele piora de novo. E aí, como que um paciente que não tem isso sempre, né? Que assim, ele mesmo percebe que tem episódios que ele tá sempre acordando com dor de cabeça, de repente 1, 2 semanas assim, e depois passa, né? Como que ele deve proceder, né, nesses casos? Então, é bem comum mesmo isso, porque a DTM, ela não é uma coisa assim que a pessoa tem e fica com os mesmos sintomas que se mantém. Então, é muito normal, o normal da doença, né? É ter momentos de melhora e de piora, é flutuante isso. E os momentos de piora são exatamente momentos de maior estresse, então tá muito relacionado. E assim, essa questão da pandemia foi muito juntinho, a pandemia piorava, as pessoas estavam preocupadas com emprego, com familiares doentes, na mesma hora aumentava a quantidade de pacientes com dores, né? Essa questão da pandemia também dos dentes fraturados, foram muitos dentes fraturados, então era muito juntinho, piorava a pandemia, aumentava a demanda de pacientes procurando tratamento. Então, é normal isso. Então, assim, um paciente que sente de vez em quando isso aí, percebe que está atrelado à parte de ansiedade, né? Ele já consegue ter uma noção de que é o bruxismo, que está relacionado à ansiedade. Se esse paciente ele já tem esse comportamento, o ideal é que ele busque um tratamento. Que ele tenha uma placa, que ele tenha uma proteção, que ele, principalmente, que ele entenda dentro da situação dele, né? Dentro do estilo de vida dele, quais são os fatores que vão levar a essa piora. Para quê? Para ele tentar controlar. Porque o tratamento, ele não é simplesmente o profissional que vai resolver. O paciente, ele tem que ter muita consciência de tudo que está influenciando, né? E nisso o profissional ajuda muito para identificar, para ajudar, às vezes uma postura de trabalho, uma postura de alguma atividade, né? Então, assim, alguma coisa que estressa o paciente. Então, existem coisas que o profissional ele vai identificar naquele paciente para poder trazer o tratamento de uma forma mais realmente personalizada. Sim. Entendeu? E durante, assim, por que melhora e piora também? Quando a gente tá mais estressado, a gente piora os eventos de bruxismo. Então, você vai fazer uma frequência maior de bruxismo de maior intensidade. Então, acaba agredindo mais e gera a dor. E uma coisa, assim, que é muito importante dizer, né, que o bruxismo, ele não tem cura, né? Então, o paciente, para ele evitar os problemas, né, as consequências negativas do bruxismo, ele precisa fazer o tratamento, né? Que na maior parte das situações é o uso da placa, né? E essa placa é aquilo, se não usar, não vai funcionar, né? Então, assim, é totalmente dependente também da colaboração do paciente, do entendimento dele de que ele precisa usar aquela placa, né? Que é a placa, além de dar um conforto, protege também os dentes. Isso, a placa funciona como uma proteção dos dentes e proteção de todo o sistema, né? Para evitar os episódios de dor, né? Hoje em dia a gente fala tanto de prevenir envelhecimento, né? Faz o botox no rosto, passa creme, faz um monte de procedimento estético que as pessoas não querem envelhecer, mas os dentes eles também envelhecem. E esse sobreuso, que o pessoal usa agora, esse sobreuso da oclusão, né, esse apertamento, o bruxismo, eles acabam sobrecarregando tanto essa dentição que a gente tem um envelhecimento precoce dessa dentição, né? E aí o sorriso fica mais envelhecido, a gente acaba tendo mais fissuras de esmalte, os desgastes. Então isso vai envelhecer o sorriso e vai envelhecer a face, porque um dente desgastado, né, com todos os danos que o bruxismo traz, nós sabemos, se a gente mostrar uma foto de um dente totalmente desgastado e de um dente jovem, vai falar, esse dente desgastado é um dente de uma pessoa com mais idade do que da outra pessoa. Então a gente pensa tanto em conseguir envelhecer de uma forma saudável, de uma forma estética, que a gente se sinta bem, nós precisamos ter essa consciência de que não é só pele, né? Os dentes eles também envelhecem, a gente tem que proteger também. Né? Os dentes são também grandes responsáveis por envelhecimento desse terço inferior da face, que faz também muita diferença na estética facial como um todo, né? Sim. Então
isso também é um outro ponto, né, que o paciente ele precisa pensar. E assim, eu tive muitos pacientes jovens com dentes, assim, sem restauração, fraturando e perdendo o dente, virando um implante por conta de bruxismo, entendeu? Principalmente na pandemia eu tive pacientes com dentes intactos, que a gente fazia lá a tomografia, o paciente estava com dor, a gente fazia a tomografia e estava lá, fraturado na raiz por conta de episódio de bruxismo, né? Bem intenso. Então é muito importante para tudo, né? Para estética facial, para manutenção dos dentes na boca, para preservação da integridade do dente como um todo, né? Para evitar dores orofaciais, que a gente fala, né? São essas dores de cabeça, dor no ouvido, que isso tudo é muito incômodo, né? Então o paciente, a gente vê muito que quando o paciente está naquele episódio mais intenso do bruxismo, ele fica até bem desesperado, assim, querendo um tratamento imediato. E às vezes, na maioria das situações, não é uma coisa imediata, né? Sim, é verdade. É muito triste perder um dente por causa de bruxismo. Sem dúvida. É muito triste. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai fazer mais vídeos assim, né? Conversando, trazendo as principais dúvidas. E se você gostou, deixe seu like, segue a gente aqui no canal, que tem muito mais conteúdo meu e de todos os outros especialistas aqui da clínica, incluindo a doutora Ana, que é especialista em DTM, que é algo assim bem difícil de encontrar, né? Um profissional especialista em DTM, principalmente aqui no Rio de Janeiro, assim, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar um profissional, e agora com a doutora Ana, que é especialista há quanto tempo, Ana? Você já é em DTM? Desde 2004. 2004, então ela tem bastante tempo aí na estrada, tratando pacientes com dor, com bruxismo. Então, se você tiver dúvidas, também deixa aqui no comentário que a doutora Ana vai responder vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer. Até o próximo vídeo. Até o próximo.